Saúde, estamos de volta. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está muito bom. A gente já falou sobre incontinência urinária com a doutora Márcia e agora a gente volta a falar de um tema correlacionado, entre aspas, infecção urinária. Esse desconfortável quadro, um velho conhecido principalmente das mulheres. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, essa infecção do trato urinário é uma das causas mais comuns de infecção na população em geral. E está aqui conosco para falar sobre isso a doutora Raquel, que é ginecologista, doutora Raquel Silviano, médica ginecologista, está dando a honra da sua presença aqui. Bem-vinda, doutora. É um grande prazer estar aqui. Eu acho que hoje, com essas redes sociais tão intensas, é muito importante que programas como esse, educativos, sérios, com evidência científica, estejam sempre ao ar, estejam, vamos dizer, inundando todas as redes e todas... Nossa função. E informação útil sobre saúde e qualidade de vida, né? Conversando aqui com a doutora Raquel, papo ótimo, e aí a senhora deu uma definição perfeita. Qual é o grande problema, a maior condição da infecção urinária? O maior fator de risco de ter infecção urinária é ser mulher, né? Pelo próprio fato, a gente sendo mulher, a gente tem na nossa anatomia um fator que é preponderante para a infecção urinária. Nossa uretra é muito curta, vamos dizer, nossa uretra tem 2 a 3, 4 centímetros, vamos falar. Se abre num lugar que é a vulva e a vagina, que é cheio de bactérias que vivem ali normalmente, inclusive a bactéria maior causadora da infecção urinária, que é a Escherichia coli. Então, é muito fácil a bactéria entrar ali, estar pertinho ali da uretra, e entrar dentro da bexiga e invadir o organismo. Então, esse é o principal fator de risco. As mulheres têm 10 vezes mais infecção urinária do que os homens. E a questão de segurar muito o xixi, isso é um agravante? É agravante. Segurar muito o xixi, tomar muito pouco líquido, né? Como a doutora Márcia também abordou isso, a urina muito concentrada também não é bom. Você também não esvaziar calmamente e efetivamente a bexiga também não é bom. A gente deve urinar com calma, com tranquilidade, sem muita pressa, né? Infelizmente, nos dias de hoje está difícil, né? Mas, doutora Raquel, a senhora falou duas coisas assim que têm uma conotação social muito importante. Não tomar muita água acaba causando a infecção urinária, sendo um fator de preocupação para a infecção urinária, e segurar muito o xixi também. São duas coisas que estão correlacionadas, porque a mulher acaba segurando mais o xixi do que o homem, porque tem essa questão de, não vou naquele banheiro, não vou em qualquer banheiro, e para isso toma menos água. Sim. Ou, às vezes, também muito comum, toma água demais e, por exemplo, no trabalho dela, ela não tem um banheiro perto. Então, ela toma muita água e fica com aquela urina retida. Então, eu sempre digo que urina dentro da bexiga retida é comida de bactéria. E as bactérias na mulher, elas entram facilmente ali na urina, na uretra, na bexiga. Então, a gente não deve, urina parada na bexiga não é bom. Doutora, agora, aí a mulher tem problema de ir no banheiro, tá sujo, esse eu não conheço, esse suporte da tampa do vaso aqui. Do ponto de vista clínico, médico, da experiência que a senhora tem problemas sanitários usar um vaso que não seja exatamente o ideal? Isso é uma coisa muito cultural do brasileiro, né? Eu acho que todos nós, eu, por exemplo, minha geração era assim, não senta no vaso não, porque você vai ter doença sexualmente transmissível até, né? Não senta no vaso, então, é porque sentei no vaso. Não existe nada disso. O vaso sanitário ele não vai transmitir nenhuma doença. Né? É claro que se estiver sujo, você vai ter nojo, né? Ou você não vai querer. Mas se você forrar ele com papel higiênico ou tiver uma forração, não há nenhum problema. Isso é uma coisa cultural das mulheres brasileiras que acham que tem que urinar em pé em vasos públicos. E isso é um problema. A gente está falando sobre esse problema, a infecção urinária. Né? Exatamente. Quais são as principais causas? A gente está falando que tomar pouca água, ficar prendendo xixi, mas tem causas também até emocionais, né? Sim. A infecção urinária, como eu disse, 99% das vezes você não vai achar nenhuma causa adjacente do tipo um cálculo renal,
ou algum problema no trato urinário que possa estar causando essas infecções, ou um esvaziamento ruim, a pessoa que não consegue urinar tudo. Isso é raro. Na grande maioria das mulheres, 99% das vezes, ela é uma anatomia normal, não tem nada, é só uma tendência mesmo a ter. Essa tendência, eu falo o seguinte, o que não piora o estado emocional, né? O estado emocional piora tudo. Eu sempre brinco com as pacientes o seguinte, se você tiver uma dor de cabeça, estiver deprimido, você está com tumor cerebral. Se você tiver uma dor de cabeça e está feliz, você fala, isso não é nada não, vou tomar um Tilenol daqui a pouco. Ou seja, toda vez que a gente está emocionalmente ruim ou instável, tudo vai ficar pior, né? Ou você vai ter mais frequentemente. Então, eu digo que a infecção urinária, muitas vezes, é um ponto fraco no organismo daquela mulher. E, por causa disso, ela, às vezes, tem repetidamente. Exatamente, um problema recorrente. E como é que o diagnóstico é feito? O diagnóstico, ele pode ser eminentemente clínico. Ou seja, numa paciente que é neurologicamente normal, que não tem nenhum outro fator de risco, e ela tem dor para urinar, ela está urinando toda hora, a urina está turva, está com um odor fétido, você não precisa de mais nada para você fazer o diagnóstico, você pode tratar ela de cara, né? É claro que, por uma questão de segurança ou de cautela, nós todos fazemos pelo menos um exame de urina rotina, né? E no caso de ser uma coisa mais repetida, a gente deve fazer a urocultura. Mas a gente não precisa da urocultura assim num primeiro episódio. No primeiro episódio você pode tratar ele direto, porque 99% dos casos vai ser uma infecção que a gente fala infecção não complicada, que é a infecção sem nenhum outro fator de risco para estar tendo. Né? Essas infecções não complicadas, elas podem ser tratadas com antibióticos dose única, de curta duração, e não necessitam de uma propedêutica mais avançada ou de mais exames. Talvez por isso mesmo, nesse aspecto assim, que pode ter um ataque medicamentoso mais rápido, existem também muitos casos de automedicação, né? O antibiótico, durante muitos anos, foi usado de forma muito. Descoordenada, né? Serviu para a vizinha, serviu para a prima. Hoje está mais controlado, né? Sim, está mais controlado, mas você veja o seguinte, existe também um mito grande na infecção urinária de que, ai meu Deus, se não tratar, nossa, se não estiver tratando eu posso ter um problema muito sério e tal. Então, normalmente, na infecção urinária não complicada na mulher, rarissimamente isso vai se complicar com algum outro problema, a não ser que ela tenha alguma outra coisa que possa estar contribuindo para a infecção. Então, você não precisa de grandes exames, nem de tratamentos muito prolongados, nem de antibióticos muito elaborados, né? Até porque hoje, não sei se é bom que todo mundo tenha esse conhecimento, hoje tem um grande projeto no mundo que é diminuição ou uso racional de antibióticos. Porque as bactérias estão ficando mais fortes, né? As bactérias ficam mais fortes, mais rapidamente do que a gente coloca antibiótico no mercado. Então, com isso, você tem que racionalizar esse uso. E em infecção urinária, foi muito importante essa coisa da receita, porque senão fica aquela coisa, toma um comprimido aqui, porque está com dor, depois não compra mais nada, não toma mais. Então, assim, tratamentos ineficazes, inacabados e subrepetidos, o que não é nada bom. Né? Agora, esse é um tipo, né? Que a doença acaba que ela não foi tratada, ela volta. Mas tem a infecção de repetição. E, às vezes, os sintomas nem são tão evidentes. Pode ser sinal de algum outro problema também, doutora? Na infecção não complicada, a infecção complicada, vamos definir aqui, são aquelas pacientes que às vezes têm que usar um catéter, uma sondazinha para poder urinar, são os pacientes idosos, são os pacientes com problemas no trato urinário, por exemplo, uma estenose no ureter, cálculos renais, né? Então, falando de mulher, né? Cálculo renal ou tem alguma coisa que está predispondo, né, a infecção. O resto todo é a não complicada. A não complicada, muitas vezes ela começa a dar aquele sinalzinho e às vezes acaba. Né? Outra coisa que eu brinco é que
Uma vez fazendo um trabalho, um estudo grande assim de revisão de literatura de infecção, antes do antibiótico terapia, sabias que 70% das infecções urinárias evoluem para cura espontânea. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquela paciente que às vezes tem tendência a ter infecção urinária de maneira repetida, ela às vezes fica com medo assim, ai, deu uma mordidazinha, depois passou, ai, será que é por isso que eu estou com infecção agora? Não, não tem nada a ver. Passou por quê? Porque o seu organismo debelou, resolveu. Então, num ou outro momento, às vezes ela teve. Né? Então, isso é muito comum na infecção de repetição. A infecção repetida, ela é uma infecção não complicada a cada episódio. Então, também não precisamos dar tratamentos muito prolongados, nem antibióticos muito fortes para isso, não. A gente vai dar aqueles antibióticos que a gente sabe que tem uma sensibilidade boa no nosso meio. Agora, doutora, muitas pessoas também relatam, após o sexo, né, a infecção aumentar. Isso é muito antigo, né, que falam que era doença de lua de mel, né? Cistite de lua de mel. Qual que é a relação disso? Isso é uma coisa que é objetiva. A relação sexual, ela predispõe à infecção urinária, na medida em que o movimento da relação sexual, aquela bactéria que às vezes ali está na uretra, ou está quase chegando na bexiga, aquilo empurra aquelas bactérias para dentro da bexiga. Isso não quer dizer que pegue, né? Às vezes algumas pacientes, elas têm, ai, doutora, eu acho que eu peguei do meu namorado, eu peguei do meu marido. Não, tem nada a ver. Infecção urinária não pega de um parceiro para o outro. Nem passa. Não, também não. Tem nada a ver. É só uma questão de, às vezes, facilitar a bactéria de invadir o nosso organismo, né? Naquelas pacientes que já têm uma predisposição. Bom, agora, existe um relato muito, muito contundente assim, de pacientes que falam da infecção de repetição. Isso atrapalha a qualidade de vida. É horrível. Né? Imagino que a disposição deve ser toda afetada, né? Qual é a dica para pessoas que sofrem com esse problema? A gente está falando também de profilaxia, de um cuidado no programa, na parte com a doutora Márcia, falamos do protagonismo do próprio corpo, falamos da valorização do assoalho pélvico. Eu acho que tudo faz parte dessa mesma busca, desse mesmo cuidado, né, doutora? Não, com certeza. Com certeza, a infecção urinária, nós sabemos o seguinte, 100% das mulheres vão ter pelo menos uma infecção urinária na vida. 1/4 delas vai ter repetido em algum momento. O que a gente chama de infecção urinária de repetição ou infecção urinária recorrente? É aquela paciente que tem mais de 3 crises de infecção urinária por ano. Então, 1 a 2 crises, a gente ainda considera que está na conta da anatomia feminina. Daquela que a senhora abriu o programa falando, né? Isso. Mas depois de 3 crises, a gente considera que é uma infecção urinária de repetição. Claro que fique claro, a cada crise vai ser uma crise de infecção urinária não complicada, ou seja, nós não precisamos, antigamente, às vezes alguns médicos também dão assim, antibióticos muito fortes, às vezes injetáveis, 10, 14 dias, não há necessidade. Hoje a gente sabe, com essas recomendações, com tudo isso que está havendo no mundo, de que a gente pode continuar tratando em curto período de tempo, de acordo com o estudo da resistência bacteriana no seu meio. Isso também é muito importante. A gente leva em conta os estudos que estudaram as bactérias aqui no nosso meio, Brasil, para a gente saber qual que seria o antibiótico melhor para tratar. Assim como as cepas da gripe, né? Outras coisas que a gente pode também agir de uma maneira mais natural e menos antibiótica, né? É essa questão, não tomar água de mais nem água de menos, mais ou menos 6 a 8 copos de líquido em geral nas 24 horas. Urinar sempre antes e depois da relação sexual, principalmente depois, mesmo que seja uma gotinha, porque aquele flush que passa na uretra quando a gente urina, vai embora com as bactérias também junto com essa urina. Então, isso é importante. Urinar com calma, não segurar xixi demais, não ficar mais do que 3 horas sem urinar. Urinar com calma, esvaziando bem a bexiga e algumas coisas que não são totalmente comprovadas,
quer dizer, não tem uma comprovação igual o antibiótico tem, mas que também podem ajudar nessa repetição de crises, é o cranberry, é o extrato de cranberry, que tem uma substância que parece que é uma substância que espanta as bactérias da urina. A gente utiliza, e nas pacientes que estão depois da menopausa, que não estão usando hormônio, elas devem usar creme intravaginal hormonal para melhorar essa flora, porque tem muito a ver com a flora vaginal. Então, isso são coisas que a gente pode estar fazendo para prevenir novas crises, né? Agora, tem uma atenção também especial para outros problemas que podem surgir ou podem estar sendo indicados a partir da dor ao urinar? Sim. Nós temos, às vezes, quadros igual como se fosse uma infecção urinária, que você faz o exame que não tem infecção urinária nenhuma. Não existe bactéria na urina e a paciente está sofrendo com dor, está sofrendo, às vezes, urinando toda hora. A gente chama isso de síndrome uretral. A síndrome uretral, dentro dela existem várias outras patologias que são patologias de exclusão. Você vai excluir como? Eu excluí a infecção urinária, então agora eu vou avaliar detalhadamente esses sintomas dessa paciente, vou avaliar o assoalho pélvico dela, por quê? Porque contraturas desse assoalho pélvico podem causar essas dores para urinar, então isso é importante que a gente faça uma avaliação global desse assoalho pélvico, desses sintomas da paciente, e aí nós vamos tratar de outras maneiras. Uma coisa que causa muito sintomas de infecção urinária sem ser é a secura vaginal e a atrofia vaginal da pós-menopausa, que a gente deve tratar com esses cremes vaginais que às vezes não absorvem, ou seja, não é sistêmico, é só local e que tem um papel muito importante, tanto na prevenção da infecção urinária, quanto no tratamento de, às vezes, sintomas sem infecção. Atenção aos cuidados de uma forma holística, globalizada, né, doutora? Isso mesmo. E tem também esse cuidado que já é inerente à mulher, né? Cuidado, um check-up, uma atenção maior a tudo isso, né? Com certeza. E não se assustar muito. Às vezes as mulheres ficam muito assustadas com a infecção urinária. Porque, paralelamente a isso, a maior causa de sepsemia é a infecção urinária. Então, existe um medo da paciente, assim, se eu não tratar, nossa... Mas eu sempre tranquilizo, por quê? Porque a gente sabe que em 99% das vezes, na mulher, vai ser uma infecção urinária baixa. Ou seja, isso não vai para o rim, isso não vai causar uma deficiência renal nela, é só mesmo o desconforto do sintoma pela invasão da bactéria na parede da bexiga. Nos casos de sepsemia, existem outras comorbidades até muito mais graves, né? E existem sinais de alerta para nós médicos que aquela infecção está se complicando, ou seja, está ficando mais sistêmica, que é febre, a paciente fica com febre, fica mais letárgica, fica mais desanimada. Então, esses sinais, né, de doença sistêmica, eles são importantes para a gente. Aí a gente vira de não complicada para complicada. Muito bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer muito a doutora Raquel Silviano. O programa foi ótimo, tivemos uma dose dupla de informação aqui, saúde de qualidade aqui. Demos muitas dicas legais. Quero te convidar para voltar sempre para a gente falar de outros temas aí relacionados a isso. Prosa muito boa. Vamos marcar um outro encontro. Tá Com certeza, muito obrigada. Agradeço pela participação e agradeço a toda essa turma que está colocando informação boa na Vamos juntos, contamos com você, doutora. Estamos juntos. Muito obrigado, pessoal. A gente fica por aqui. Segue a gente pelas redes sociais, manda sua dúvida, sua pergunta, diz o que você está achando, os endereços estão aí. A gente fica por aqui, então. Até o próximo Saúde e Bem-Estar.